Salve Racers, sejam bem-vindos ao Box 29, Luan Hoffman aqui para falar de Fórmula 1 hoje. E olha só, a capa do vídeo estava bem descrito, nós vamos falar ou tentar desvendar as estratégias e a verdadeira Papaya Rules neste vídeo aqui. Então fica comigo até o final que eu vou te contar esses detalhes e algumas outras notícias já para o GP do Japão. Se inscreve no nosso canal, vamos aumentar o nosso hype de Racers e Riders aqui no Box 29, tá certo? Bom, Racers, olha só, esse final de semana vamos ter o GP do Japão de Fórmula 1. E uma coisa que passou batida, mas eu quis trazer para vocês aqui, porque eu fiquei analisando alguns outros analistas de Fórmula 1 da Alemanha, da Inglaterra, e eu também concordo com eles no seguinte: eu acho que a Papaya Rules significa uma estratégia muito bem definida dentro da McLaren. Nós observamos isso, eu observei isso na Austrália e observei isso na China. Eu acredito que seja o seguinte, porque olha só, se nós observarmos na Austrália, tivemos um rádio, um áudio do engenheiro com o Piastri muito bem claro: não está na hora de atacar, vamos nos manter na segunda posição. Depois, na corrida da China, no GP da China, nós tivemos um rádio muito semelhante com o Lando Norris, o engenheiro dele falando que ele não tinha pneu e não tinha câmbio para atacar o Piastri. E isso ficou um pouco estranho, porque o Piastri estava andando mais rápido no GP da Austrália e o Lando Norris estava andando mais rápido no GP da China, e eles foram impedidos de alcançar os seus rivais e até mesmo de duelar, de brigar. Mas isso não é impeditivo no começo da corrida, nas primeiras 5, 6 voltas. Se vocês observarem, voltem lá no F1 TV Pro e olhem isso, depois vocês comentam aqui, ou se vocês já observaram isso, para a gente comentar junto, para a gente debater, porque eu acredito numa regra bem simples. A estratégia da McLaren para 2025 vocês podem brigar na largada até as 4, 5 primeiras voltas, mas depois essa briga ela não existe. Deu para ver isso, tanto com o Lando na frente na Austrália, quanto com o Piastri na frente na China. Depois de um certo ponto, depois de uma certa volta, eles não brigam mais, eles não duelam. Eles vão, mas eles mantêm as posições, independente de qual seja o piloto. Eu achei interessante, achei curioso observar isso, porque tanto para o Piastri quanto para o Lando Norris teve uns áudios bem estranhos, digamos assim, impedindo de certa forma os pilotos a brigarem, a duelarem pela primeira posição. Então fica aqui, eu acredito muito que essa seja a regra, que seja o Papaya Rules, que agora a gente vai desmistificando aos poucos. Concorda, discorda? Eu quero a opinião de vocês aqui, eu quero o comentário de vocês aqui, porque eu achei muito estranho. Eles brigam, eles têm ali até a quarta, quinta volta, essa disputa. Depois eles já vêm com uns áudios muito estranhos e não foi comprovado falta de freio no carro do Lando Norris no GP da China. Então a gente fica muito com essas dúvidas, assim, fica muito estranho. O Piastri lá na Austrália, depois a gente não conseguiu ver porque ele acabou rodando, mas até ele rodar, ele estava chegando, ele estava correndo muito forte. E o Lando Norris fez a mesma coisa na China, para mostrar que ele tinha capacidade e competência. Mas penso de novo, refletindo aqui, que seja essa a regra. Corre, mas depois de uma determinada volta já não existe mais essa briga, tragam as crianças para casa novamente. Acho que seja essa a Papaya Rules. Outro detalhe que ficou muito claro foi a desclassificação da Ferrari no GP da China. Tanto a Ferrari quanto o Red Bull, elas estão no limite de peso, no limite de graining nos pneus. Então, de novo, eu não vejo como negativa a desclassificação da Ferrari. Eu acho que foi uma tentativa da Ferrari zerar e baixar, correr com o peso mínimo, tanto com o próprio peso quanto a altura mínima. Fizeram de tudo para deixar o carro mais leve, para chegar próximo a McLaren, um pouco mais perto também até da própria Mercedes.
não deu certo, mas isso mostra muito que a McLaren está num patamar acima e as outras equipes, Mercedes, Ferrari e Red Bull, estão fazendo o possível e o impossível para alcançar a Papaya Rules, e isso tem consequências. Andar no limite vai ter desgaste de pneu, vai ter queda de peso e também vai ter a questão da altura do carro mínimo. Então eles estão buscando de todas as formas uma alternativa de tentar chegar perto da McLaren, e essas tentativas estão frustrando porque eles não estão conseguindo. A Red Bull andou com um setup completamente diferente, Max Verstappen tirou água de pedra, e a Ferrari cometeu, digamos assim, um erro, entre aspas, mas foi consentido, de chegar no limite de peso, no limite de pneu e até mesmo no limite de altura para fazer com que os carros andassem mais perto. Não deu muito certo e foram desclassificados, mas não é um erro, é uma tentativa. Concorda comigo? Escreve aqui nos comentários. Bom, a escola de trituração de pilotos da Red Bull deu aval, trocou Liam Lawson por Tsunoda. Nós tínhamos comentado aqui alguns vídeos atrás que eu não acreditava que o Colapinto iria para a Red Bull ou para a Racing Bulls, porque ele já está meio que emprestado da Williams, ele foi cedido, não tem um contrato fixo com a Alpine, muito menos com a Williams, então ele está, digamos assim, muitos comentaristas e jornalistas do paddock dizem que o Colapinto ele tem um contrato com a Williams e com a Alpine, então ele não é um piloto 100% Alpine, ele foi meio que emprestado para a Alpine e tem um segundo contrato, não é efetivamente um piloto Alpine. Outros dizem que é um piloto 100% Alpine, então entre o sim e entre o não a gente não sabe muito bem. Então eu duvidei na época que ele seria emprestado para a Red Bull ou para a Racing Bulls, e sim fosse o que aconteceu, a troca do Tsunoda pelo Lawson. E agora no Japão a gente vai ver como é que o japonês voador vai entrar, vai sentar e vai correr pela Red Bull. Estou numa expectativa muito boa porque eu gosto bastante do Tsunoda, ele é um japonês muito latino, muito americanizado, fala palavrão, tem um estilo arrojado, é totalmente indisciplinado, vai contra tudo que os japoneses são regrados e são quadradinhos orientados para a competição. Então vamos ver o que vai acontecer aí na escola de trituração da Red Bull. Outra novidade já para o GP do Japão é o volante da Ferrari. O Hamilton pediu e a Ferrari atendeu. O Hamilton pediu para a Ferrari fazer um volante muito semelhante ao que ele tinha na Mercedes. E a Ferrari vai entregar já esse novo volante já no próximo GP com algumas configurações, com tela, com um estilo muito semelhante ao que ele corria na Mercedes. E aqui eu faço entre aspas, um parênteses. Essa parceria de Hamilton com Ferrari, a médio prazo ou até mesmo a curto prazo, quem vai ganhar mais vai ser a Ferrari. O que dá a entender, a minha percepção é que a Ferrari é uma grande fábrica um pouco defasada, e aí trouxe um piloto que participou de uma fábrica fantástica, de uma equipe fantástica, e aí vai trazer todo o conhecimento que ele tinha da Mercedes para implementar, para dar uma guinada na Ferrari. Parece que a Ferrari tem um nome, mas que estagnou no tempo. É isso que dá essa impressão, sabe? Dessa parceria entre Hamilton e Ferrari. Parece que a Ferrari ela é aquela equipe que está quase falindo. Sabe aquela fábrica da tua cidade que está falindo? E aí ela tenta uma última cartada, traz um diretor, traz um gerente outsider. Eu acredito muito que a Ferrari fez isso com o Hamilton. Ela trouxe um cara que tem uma baita bagagem, tem uma super experiência, um conhecimento fantástico, 12, 13 anos de Mercedes, e aí vai trazendo aos pouquinhos toda aquela bagagem alemã, germânica para dentro da fábrica italiana para tentar dar uma desmistificada, quebrar alguns paradigmas italianos. Eu tenho muito essa percepção, acho que ele está ali mais como um ajudante do que como um piloto. Outro sinal foi ele deixar o Leclerc passar no GP da China na última corrida. Achei bem diferente isso, partindo do próprio Hamilton, nunca tinha visto isso nem nos tempos de McLaren, muito menos nos tempos de Mercedes,
com Bottas, com George, ele nunca tinha pedido para um piloto para deixar um piloto passar ele, né? Partiu dele isso. Então eu vejo ele mais como um coach, um consultor, do que propriamente um piloto ali. É claro, ele ganha, tem o salário, é um piloto, né? Mas ele parece que tem essa função extra, digamos assim, né? Ser um auxiliar, ali, um consultor para a Ferrari. É uma percepção, tá? Algumas coisas dão esse indício, além de ser um piloto. Espero que vocês tenham entendido aí a minha explicação. Para fechar o nosso giro de notícias, a Aston Martin, empresa, a company, a Lagonda, digamos assim, vai deixar de ter participação na equipe de Fórmula 1. Ela vai manter o nome, mas vai deixar de ter participação na equipe. A ideia do Lawrence Stroll, pai do Lance, é que a equipe continue sendo chamada de Aston Martin, mas que seja um sponsor, que seja um patrocinador. E aí traga um novo investidor, um novo nome, digamos assim, forte para o caixa, para que ela consiga aí os planos dos próximos 5 anos de expansão, tanto da marca, da fabricante, quanto da equipe de Fórmula 1. É mais ou menos como o acordo da Sauber e da Audi, né? Por enquanto, ela tem uma participação, a fábrica tem a participação dentro da equipe, assim como a Mercedes tem uma participação dentro da equipe da Mercedes. A Aston Martin Lagonda tinha entre 17% e 25% de participação na equipe. Agora ela vai retirar, vai ficar apenas como patrocinador, com o nome sponsor, né, da equipe, e aí vai entrar um outro investidor para fazer essa composição. A ideia é que a empresa e a equipe consigam 150 milhões de reais, em torno de 30 a 50 mil libras, para que ela consiga angariar fundos para a fabricante e para a equipe. Uma jogada fiscal aí que o Lawrence Stroll vai fazer. Ele já disse que vai manter a Aston Martin, vai manter o nome, todos os planos, ele só está trazendo mais um investimento para dentro da equipe. Assim como a iNews fez com a Mercedes, ele está fazendo isso com a Aston Martin dentro da própria equipe Aston Martin. Uma jogada interessante, e isso nos indica que o Lance não terá vida vitalícia, digamos assim, dentro da equipe. Isso pode trazer aí nos próximos anos a saída do Lance e um novo piloto pode assumir aí. A gente achava que ia ser ad eterno, mas provavelmente próximo ano, daqui 2 anos, o Lance já não faça mais parte, porque a Aston não vai ter a participação efetiva dentro da equipe, vai ser um patrocinador dentro da sua própria equipe. Diferente, né? Mas isso já vem sendo usado aí pela Sauber, né? Audi e até mesmo a própria Williams já fez isso no passado. É diferente, mas faz parte do jogo, faz parte do mundo da Fórmula 1. Racers, a gente volta amanhã com novos vídeos aqui no nosso canal. A gente vai fazer toda a repercussão do GP do Japão nesse final de semana. Vamos ter a live nas nossas redes sociais. A gente se vê por aí. Um forte abraço.